Ok, então vamos a este primeiro vídeo. Eu iniciei esses trabalhos da constelação familiar com a Mimanza, que é alemã e que conheceu o Bert Hellinger bem lá no início desses trabalhos das descobertas da constelação familiar. E quando eu fui buscar por essa terapia breve, em primeiro lugar eu fui buscar para mim. Eu tinha muitos conflitos com a minha família, mas muitos mesmo. Eu sou a caçula de até onde eu sabia 7, agora eu já sei que são 8. E nisso tudo eu não achava o meu lugar no meu sistema familiar. E quando isso trazia à tona, né, todo esse movimento que eu tinha de repulsa com a minha família, de exclusão com a minha família, isso também me causava uma culpa. E essa culpa me consumia, aonde eu começava a me sabotar. E essa autossabotagem tem muito a ver com o que a gente aprendeu lá no nosso sistema familiar, com o que a gente recebeu dos nossos pais, também com aquilo que a gente decidiu vir nesta vida para esses desafios. Sabem-se que o nosso mapa natal traz muito sobre nós. Então, quando eu fui buscar pela constelação familiar, que eu fui para o treinamento com a constelação familiar através da Mimanza, foi em primeiro lugar para mim, para eu sair desses emaranhados, para eu sair desse desconforto, para eu sair dessa dificuldade que eu tinha de me sentir pertencente ao meu sistema familiar. E com todo esse trabalho, eu tenho certeza que eu fui agraciada, né, dentro da dinâmica da constelação familiar e fui conhecendo um pouquinho mais, não só de mim, que já buscava por autoconhecimento, mas também pelas questões do meu sistema familiar, principalmente dos meus pais e dos meus avós. E eu descobri muitas coisas, inclusive sobre mim. Só que nessa questão, lá quando a gente está, né, na formação, no caso lá com a Mimanza, eu tinha muito desconforto, que eu não sabia o que aquilo queria dizer. E eu fui me aprofundando, não só com as constelações, mas também com todos os outros processos da qual, vamos dizer assim, o universo me proporcionava com outras terapias. E até que eu cheguei à seguinte conclusão. Eu estava totalmente fora do meu lugar. Eu não era a última lá de casa. E com isso tudo eu estava, né, enredada com as questões que eu mesma escolhi carregar, assim como os meus pais, né, estavam enredados com muitas questões dos pais deles e assim sucessivamente. Então, eu comecei a trabalhar com a constelação familiar para auxiliar pessoas que estavam mais próximas de mim. Eu não comecei trabalhando como uma consteladora, mas eu comecei a facilitar alguns movimentos. Na época eu tinha uma clínica de medicina estética e as minhas clientes tinham muitas dificuldades de emagrecer. Então, e autossabotagem de outras maneiras. Então eu comecei a usar a constelação muito mais nesse trabalho de agregar o meu trabalho e o universo me presenteou, me ajudando cada vez mais na minha cura, na minha conscientização, até que de repente eu me peguei como uma consteladora oficial, né? Mas para isso eu já tinha passado mais de 2 anos desse processo, né, do treinamento e também das minhas questões, né? Também me trabalhando, também me aprofundando nas minhas questões através do olhar da constelação familiar. E isso tudo me levou um dia a receber um chamado, né? Eu medito e na meditação algo a respeito do treinamento. E eu pensei, acho que eu preciso refazer o treinamento com a Mimanza. E logo em seguida uma cliente chegou, muito querida, e foi um portal para mim, né, desse canal, e me disse, por que você não dá o treinamento em constelação familiar? E para São Paulo, pra gente, né, que tá aqui, tem uma vida aqui. E aí eu falei, meu Deus, já tinha meditado naquela semana e tinha vindo alguma coisa do treinamento. Então, logo em seguida, uma semana depois, outra queridíssima, super conectada, também falou a mesma coisa, né? Com outras palavras. Eu falei, com certeza é um chamado e eu vou escutar esse chamado. Então, eu fui me preparar para poder passar para frente o que seria, né, essa formação, esse treinamento em constelação familiar. E nisso tudo, eu cheguei, né, à primeira turma em 2017 e agora, em 2020, abrindo a 6ª turma. Mas eu estou finalizando uma turma agora, no mês de outubro,
que é a minha quarta turma. E com essa turma eu aprendi muitas coisas, assim como todas as outras. E uma das coisas que ficaram muito claro para mim é que a gente precisa de alguns pontos a mais, além dos treinamentos que eu venho dando e da forma que eu venho dando, e como alguns outros lugares também. Então eu decidi fazer um extensivo, onde a gente vai ter um módulo de encontrar o seu lugar, e isso requer a gente ter uma conexão não só com os nossos pais, com os nossos irmãos, inclusive os abortos e natimortos, mas também talvez com uma gravidez gemelar que a nossa mãe teve e nem soube. Eu vou explicar melhor isso depois. E claro, uma conexão com os nossos avós, principalmente com o nosso avô paterno e com com o nosso avô paterno mesmo e com a nossa avó materna. Tem muito disso para eu explicar. Esse intensivo vai ser para todos aqueles que já têm essa formação no treinamento em constelação familiar, seja comigo ou em qualquer outro lugar. Depois também vamos trabalhar um pouquinho os emaranhamentos sistêmicos. Isso também, quem é constelador já sabe do que eu estou dizendo. Maldição de família, pactos e lealdades. E também vamos olhar para essa questão da constelação na profissão. Isso é uma missão da sua vida? Isso é um propósito de vida? Qual é a sua real intenção de querer trabalhar com a constelação familiar como um facilitador, como um constelador? É isso. Me acompanha nos próximos vídeos. Gratidão.